Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com a Natália, ela que é graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense e atualmente trabalha no desenvolvimento de pesquisa com enzimas digestivas de flebotomíneos da espécie Lutzomia longipalpis. Na Universidade Federal Fluminense, atuou no laboratório de epidemiologia molecular, principalmente em serviço de diagnóstico molecular de micoplasma em ectoparasitas e em diferentes amostras biológicas e atualmente está no laboratório. Olá, Natália, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Thalisson, boa tarde. Então, a primeira pergunta como que costumava ser ou era a sua rotina no LabFise? Bom, eu entrei no LabFise no final de julho do ano passado, né? Então, eu estou um pouquinho mais de um ano. E eu consegui criar uma rotina, né? Bom, eu sou iniciação científica, então meu horário é dividido com a universidade, né? Com as aulas, mas eu consegui criar uma rotina e normalmente as minhas tarefas no laboratório era na parte do insetário, que é uma rotina chave no laboratório, em que muitas pessoas estão envolvidas e eu ajudava no insetário. E além disso eu consegui, né, trabalhar com a enzima do meu projeto, e eu consegui padronizar alguns protocolos. Então eu tinha uma rotina de bancada, tinha uma rotina não insetária e uma rotina de bancada. Eu ia para o laboratório 2 vezes na semana, e eu consegui criar uma rotina, assim, consegui estabelecer uma rotina antes da pandemia. E também participava das reuniões, né? Nas reuniões onde a gente discute os resultados do grupo e discute artigos, trabalhos de outros grupos. Então, era basicamente o que eu fazia no laboratório. Sim, e no caso, mesmo você criando essa rotina, por conta dessa pandemia, você teve que mudar muita coisa, a gente teve que se adaptar em muitas coisas, e eu queria saber quais que foram as adaptações que você precisou fazer. Bom, eu acho que mudou a vida de todo mundo, né? Eu até estava pensando isso essa semana. Eu fui para o laboratório uma quinta-feira e eu estava fazendo bancada mesmo, estava no meio de um experimento. E a Samara, que é a minha orientadora, a doutora Samara, ela falou assim para mim: olha, não precisa vir na sexta, porque é só tirar, né? As minhas amostras estavam incubadas, eu tiro e na segunda a gente vê como as coisas vão ficar. E aí não teve segunda, né? Porque a gente não voltou mais, foi muito de repente. E também começaria minhas aulas logo na semana seguinte, também não começou. Eu acho que no começo foi um baque, assim, eu fiquei muito surtada. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Mas as semanas foram passando, eu comecei a estudar e a começar a pensar no meu relatório. Eu tinha um prazo de entregar meu relatório, quando a gente faz mais ou menos um ano, disse a gente precisa entregar um relatório. Então, eu consegui me adaptar a isso, mas eu consegui focar bem no relatório, né? No que eu precisava estudar, nos artigos que eu precisava ler. Isso é um ponto positivo. E aí, além disso, a gente precisou adaptar o projeto, né? Até para continuar com as coisas. Então, não tinha mais bancada, não tem mais como ter bancada, o laboratório precisou suspender as atividades de bancada, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, eu comecei a trabalhar com bioinformática, aprender mesmo, e é o que eu estou trabalhando agora, e a gente faz várias análises em cima disso. Então, a Samara vem me ajudando, a gente está longe, mas está perto, pelo menos a tecnologia nos permite isso, de estar sempre em contato, ela sempre me orientando, né? Isso é muito legal, mesmo distante, ela está me orientando toda semana, e a gente está trabalhando com isso. Eu acho que a gente adaptou, eu acho que essa foi a palavra, a gente precisou adaptar todo o projeto para continuar tendo resultado, para continuar fazendo ciência, mesmo com a pandemia. Sim, entendi. E você falou um pouco do seu projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dele e o que que você espera agregar com ele também. Bom, eu trabalho com enzimas digestivas de Lutzomia longipalpis, que é um flebotomínio que é vetor de um parasita, né, que é chamado de leishmania, e causa leishmaniose. E a leishmaniose é uma doença importante, é uma doença um pouco negligenciada, mas ela é muito importante.
ela era restrita em alguns lugares do Brasil, mas agora ela vem avançando e a gente tem casos até aqui no Rio, não só de humanos, mas também de animais, enfim. E a enzima que eu trabalho é a alfa-glicosidase, que ela está envolvida na digestão de açúcares. E o açúcar em si, né, os açúcares, ele é a principal fonte de energia dos flebotomínios. Bom, como eu falei, eu sou aluna de iniciação científica, eu sou orientada pela doutora Samara, eu trabalho com ela, né, e eu tento... a gente está caracterizando algumas atividades, caracterizando essa enzima, a parte bioquímica dessa enzima. E a gente tenta buscar, né, caracterizar essa molécula para relacionar com a fisiologia, para tentar entender a fisiologia desse vetor. E aí eu acho que agregar, a gente faz ciência básica, né? Aí as pessoas podem pensar assim, nossa, vocês estudam uma enzima do vetor, mas eu acho que uma enzima que é super importante na toda a fisiologia digestiva dele, e a partir daí a gente pode pensar bom, a gente pode pensar em entender melhor esse vetor para saber como essas moléculas elas estão interagindo com o parasita, e até para pensar em formas de controle, né? Que aí seria uma ciência mais avançada, não um produto, né? Formas de controle desse vetor. Então, eu acho que esse talvez seja o caminho, mas eu acho que a gente trabalha com essa enzima e com esse vetor. Então... Sim, entendi. Agora, mudando um pouco assim de assunto, geralmente eu sempre pergunto, até para conhecer vocês um pouco melhor, né? Porque quando a gente é um pouco mais novo, a gente tem aquela coisa assim de, quando eu crescer, eu quero ser isso, quero ser aquilo, etc, etc. E eu gostaria de saber de você, em que momento da sua vida que você parou e pensou, bem, eu quero seguir na carreira científica, e se teve alguma coisa que te influenciou a seguir esse caminho. Bom, eu acho que a maioria das pessoas fala que, quando eu era criança, eu queria ser jornalista quando eu era criança. Tá vendo, Thales? Eu queria ser jornalista. Porque eu sempre fui muito curiosa e eu achava o máximo ver televisão e ver os repórteres. Eu achava muito legal. E eu ainda tinha uma coisa, eu queria ser jornalista esportiva. Assim, porque eu gosto de esporte e era bem aquela coisa assim. Isso criança. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar numa escola grande e que eu tinha um pouco de contato com o laboratório, de química, de física e de biologia. E eu comecei a ver que eu gostava mais de matérias biológicas, na parte biológica, do que de humanas. E eu também não gostava muito de escrever. Além de cientista, tem que escrever, gente. Mas eu não tinha aquelas ideias, sabe, de você sentar e você bolar perguntas igual... Não tinha. Aí eu pensei assim, gente, eu não sei, acho que não é para mim. E aí eu comecei a pensar assim, não, acho que eu tenho que fazer alguma coisa na área das biológicas. E talvez na área da saúde. E aí eu pensei em fazer várias coisas. Eu era a pessoa que não tinha uma profissão que eu amava. Eu pensei em fazer medicina, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa. Eu cheguei a passar no vestibular para biologia, enfim. E aí eu comecei a pesquisar. E eu conheci uma professora, Helena Castro, que é uma bioquímica lá da UF, que eu, conversando com ela, eu me apaixonei. Eu falei assim, gente, eu quero ser igual essa mulher quando eu crescer. Que ela é fantástica, ela era maravilhosa. E ainda era bioquímica, e agora eu quero trabalhar com bioquímica. E aí eu pensei, eu acho que eu quero ser igual a ela. Assim, e aí eu comecei a pesquisar as coisas, assim. E aí eu botei vários cursos que eu poderia fazer para seguir o caminho que ela seguiu. E eu escolhi medicina veterinária, já querendo ciência, e tem muitos pesquisadores, meio que as pessoas acham que medicina veterinária é para trabalhar com gato, cachorro, enfim. Tem isso também, mas é um curso que abrange muitas coisas. E aí eu pensei assim, cara, eu vou escolher medicina veterinária entre farmácia, biomedicina, biologia, porque é um curso que eu pesquisei e eu gostei. E naquele momento era um curso que me dava muitas opções de plano B, C, D, enfim. Porque quando eu entrei na faculdade, estava meio que em crise a faculdade, estava em greve, e aí tem aqueles cortes todos na ciência, e todo mundo falava assim, nossa, quer ser cientista, tá louca.
Aí eu pensava assim, não, eu tenho que pensar num plano B, caso não dê certo, caso alguma coisa aconteça, eu vou procurar uma profissão que me dê outras alternativas. Só que hoje eu só tenho um plano A. Eu abandonei todos os planos. O B, o C, eu não tenho. Na minha vida eu só tenho o plano A. E aí eu acho que foi assim, no ensino médio, depois que eu conheci essa professora, no final do ensino médio, já entrando na faculdade, conheci essa professora, que eu decidi ser cientista e eu queria ser muito igual a ela, assim. Ela é minha inspiração de vida. Sim. E já pegando esse gancho que você falou que você se inspirou na sua professora, no caso, eu sempre pergunto, principalmente para as mulheres, obviamente, sobre essa coisa de você olhar para uma outra mulher e você se inspirar nela, né? E a gente pode ver que isso te impactou bastante, fez você escolher a sua profissão. Eu queria saber, assim, no caso, o quanto isso ainda te inspira. Cara, isso é incrível, assim. Eu acho que é a questão da representatividade, sabe? Eu tive duas orientadoras mulheres na faculdade, assim. Tanto a doutora Samara na UF, na Fiocruz, quanto a doutora Nathalie na UF. E, além disso, tem as pesquisadoras do laboratório e as professoras da faculdade. E, assim, ver mulheres brilhando e se destacando na ciência, assim, para mim é incrível. E é um ânimo, sabe? É um estímulo para mim. E foi o que você falou. Foi uma mulher que eu me inspirei. Que eu falei assim, nossa, eu quero ser igual a ela. E, assim, eu fico muito feliz de estar cercada por mulheres incríveis, assim, tanto lá no laboratório, porque somos a maioria, e quanto na universidade, a maioria também são professoras mulheres e, assim, isso me inspira muito. Pode ter certeza que eu acho que é cientista que eu me formar, que eu vou ser daqui para frente, é uma construção, um pedacinho de cada uma que passou na minha vida, sabe? Na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Sim, compreendi. Agora, mudando assim rapidamente de assunto, a gente percebe hoje em dia que por conta dessa pandemia, por tudo que tem acontecendo, a população ela se voltou mais para a ciência. De certa forma, ela voltou a acreditar mais na ciência. Eu gostaria de saber de você como é que a gente poderia, no caso, aproveitar essa experiência de agora e mais para frente continuar fazendo trabalhos que consigam trazer mais a população para perto da ciência. Então, eu vou dar minha opinião, assim, de quem está dentro da universidade, mas quem já esteve fora, enfim. Eu acho que, por muito tempo, a ciência em si, os cientistas, as instituições de pesquisa, elas se distanciaram da sociedade. Eu acho que a gente não conseguia conversar. Só que eu acho que isso mudou. Acho que de um tempo para cá isso mudou. E eu fico muito feliz de estar dentro da universidade passando por esse processo. Porque eu falo isso por mim, porque toda vez que eu preciso apresentar um trabalho, por exemplo, seja na Fiocruz ou seja na UF, eu tinha mania de colocar na televisão e apresentar para minha mãe, ou para o meu namorado, ou enfim, para minha família. E aí eu me lembro que uma vez a minha mãe disse assim, nossa, o que você faz é tão difícil, mas e aí? Isso aí é importante para quê? E aí eu parei e pensei assim, cara, eu não consigo conversar com minha mãe, eu não consigo mostrar para minha mãe que o que eu faço é importante. Porque eu fui treinada para conversar com o meu orientador, para conversar com o doutor Fernando, com a Samara, mas eu não fui treinada para conseguir conversar e fazer com que uma pessoa que não trabalha com isso entenda. Isso é muito importante. Então, eu não acho que hoje, a gente, óbvio, agora o pessoal está vendo a ciência, mas eu acho que a gente está caminhando para a mudança, sabe? Para as instituições abrirem as portas e conseguir conversar com a população, mostrar que o que a gente faz é importante. E aí, a partir do momento que a gente consegue mostrar isso, que a gente consegue conversar e mostrar que é importante, mostrar que a gente não está lá no pedestal e eles estão embaixo, não é isso? Eu acho que a população vai estar do nosso lado. Então, quando a gente tiver cortes na ciência, a população vai estar do nosso lado porque ela vai ver que isso é importante, mas que a gente precisa aprender a conversar. Por exemplo, nos últimos cortes que nós tivemos, a UF fez uma campanha que se chamou UF nas Praças, na verdade, um projeto. E a gente foi para as ruas de Niterói com um banner
e com os projetos para conversar com a população. E eu vi que as pessoas se interessavam, sabe? Elas paravam e, nossa, mas vocês fazem isso? Nossa, que interessante! E de todas as áreas, não só da ciência, da parte biológica, mas do pessoal da engenharia, da física. Isso é importante. Natália, você também falou em relação aos cortes, né, na área da ciência. E a gente percebe que no Brasil o cientista e a ciência ela não têm o seu devido valor. A gente nota que eles não são valorizados da maneira correta. Eu queria saber de você, como cientista, obviamente, o quanto que o cientista brasileiro precisa ser valorizado. Olha, sem ciência não existe desenvolvimento, não tem progresso. É só a gente olhar para os países que são desenvolvidos, né? É só a gente olhar para os países de primeiro mundo, né, como as pessoas costumam falar. Eles investiram na ciência, e a ciência está em tudo, sabe? Acho que com ciência a gente tem qualidade de vida, a gente melhora a vida. E, então, eu acho que a gente precisa de valorização. E são dos dois lados, né? Não só valorização dos políticos, do governo, em termos financeiros, mas na valorização da população. E aí foi o que eu disse, é um processo, a gente está caminhando para isso, para andar junto, para que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. E que as pessoas não tenham pena quando a gente fala assim, não quero ser cientista. Em qualquer outro país do mundo, as pessoas olhariam para você e, nossa, que máximo, parabéns, você quer ser cientista. Aqui no Brasil, às vezes, quando eu falo isso, o pessoal fica assim, nossa, mas você quer ser cientista? Enfim, é complicado. Mas eu acho que precisa. Eu acho que a valorização é muito importante para o desenvolvimento do país. A gente tem um potencial absurdo. O Brasil é um país incrível. E se a gente investir nas coisas certas, no momento certo, a gente vai conseguir avançar. E eu acho que o caminho é ciência. Acho que sem ciência não tem progresso. Sim. E agora, para a gente finalizar nessa entrevista, eu gostaria de saber o que você espera para a sua carreira. Bom, eu estou na reta final da faculdade, né? Até deu uma atrasada por causa da pandemia. Como eu falei, eu acabei escolhendo a medicina veterinária porque era uma carreira que me dava muitos caminhos. Mas hoje eu só tenho um caminho, só tenho um plano. E o meu plano é a ciência, é viver disso, é fazer ciência, é ser cientista, né? Ser pesquisadora. E assim, eu vou seguir, né? Mesmo que em alguns momentos pareça que a gente está remando contra a maré, mas eu vou persistir, eu vou seguir. E então eu estou caminhando, né, para escrevendo meu projeto de mestrado. E eu pretendo seguir todo o caminho, né? Mestrado, doutorado e continuar na carreira acadêmica. É a minha expectativa, né? Minha perspectiva de vida. Sim, entendi. Então, Natália, primeiramente eu queria agradecer por você disponibilizar esse espaço, né, no seu dia, muito corrido, muito atarefado. E eu gostaria de deixar esses minutos aqui para você fazer agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Bom, obrigada a você também pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que nessa reta final a gente começa a pensar muito nas coisas, né? No que a gente tem que ser grato, a quem a gente precisa agradecer. Eu acho que eu preciso agradecer, e eu vou agradecer a minha vida assim, inteira, a doutora Samara, as minhas orientadoras em si, né? Mas agora a doutora Samara, por toda a paciência e assim, eu acho que eu tive muita sorte na iniciação científica de ter tido muitas boas orientadoras, sabe? As duas que eu tive, porque eu acho que a paciência de estar do meu lado, me ensinando, e mais do que isso, se importando, né? Para elas é importante que eu esteja aprendendo, e às vezes explicando uma, duas, três vezes, e isso para mim tem um valor absurdo, sabe? E eu vou levar isso. Então, eu, assim, vou ser grata sempre pela minha orientadora, né, pela Samara, mas também agradecer a todos do Lab Física, assim, a equipe é muito bacana, trabalhar com eles é muito legal, quando a gente apresenta resultado e apresenta seminário, as correções, a forma como
porque assim, acaba que a gente que é IC, a gente é orientado por todo mundo, né? Tem a nossa orientadora oficial, ó, mas todo mundo está sempre ali mostrando, ah, não, isso aqui está errado, isso aqui você pode melhorar, e tudo isso é uma construção. E então todo mundo é importante, acaba sendo importante na nossa formação. E também ao doutor Fernando pela oportunidade, ele vai ser meu orientador de mestrado, e também tem sido maravilhoso, assim, me ajudando, me ensinando a escrever o projeto, e tendo paciência com a nossa vida acadêmica corrida. O pessoal da rotina do encetário também, né, lá dos flebotomínios, que são incansáveis e é uma equipe muito bacana, assim. E, enfim, acho que eu prefiro não citar nomes, eu acabei citando da Samara e do Fernando, mas para não esquecer ninguém, mas acho que a gente acaba tendo que agradecer todo mundo, né? Eles são importantes nesse processo. Sim, então tá bom, Natália, muito obrigado, tá? E até a próxima. Até lá.